Você vai assistir agora um corte do Camerite Cast. Quer assistir esse programa na íntegra? Acessa lá Camerite Oficial no YouTube. E se quiser conhecer um pouco mais sobre a gente, pode nos seguir nas redes sociais ou no nosso WhatsApp. E é uma coisa que, assim, para a sociedade brasileira como um todo, eu diria, eu tenho percebido que cada vez mais as pessoas têm se interessado por política, né? Antes era o futebol e a novela, e hoje em dia tem sido até essa polarização, né, entre lados, assim, tem mostrado que o pessoal tá muito pra Tá política, muito né? politizado. E eu vou te dizer o seguinte, olha que eu estou vivendo um sonho, basicamente, porque quando eu entro em sala de aula, né? Vamos lá, lecionando administração pública. Eu entro numa turma do 4º ano de administração lá, e aí quando eu entro na sala de aula eu pergunto assim, pessoal, é ano de Copa do Mundo. Me digam o seguinte, qual é a escalação da seleção brasileira? Se tu perguntasse isso em 94, todo mundo ia saber de cor e salteado. 98 de cor e salteado. Professor, eu sei que tem o Neymar lá. Falei, ô, cara, a gente não sabe a escalação da seleção brasileira. E aí eu pergunto, quem que tá no Supremo Tribunal Federal? A turma começa a falar, olha, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, tem esse daqui, esse aqui tem um posicionamento assim, aquele lá tem um posicionamento assado. Então, assim, é viver um sonho, né, numa disciplina, principalmente na minha área de formação, quando as pessoas estão antenadas, elas estão discutindo, elas estão buscando alternativas, elas estão, né, se comprometendo, porque, na verdade, democracia, que é o modelo político que a gente passou a assumir no Brasil, ela depende de participação. Se não tiver participação, não tem democracia, né? A democracia ela é feita pela participação das pessoas. Então a gente está vivendo um momento de fato de uma participação política muito grande e eu torço para que esse envolvimento das pessoas seja cada vez maior. Ah, que legal. E é uma coisa engraçada, né? Porque até algum tempo atrás existia um estigma na política, né? Existia aquela coisa assim, ah, ele é político, já ficava com o pé atrás. Muitas pessoas tinham esse problema, né? Hoje em dia, não. As pessoas até estão pensando na possibilidade, cara, eu acho que até posso fazer mais pela sociedade, vou me candidatar a alguma posição, algum cargo político, né? Eu acho que isso é um movimento interessante também, né? Que essa conversa sobre política trouxe. Eu não sei se se tu pensa assim dessa forma. As pessoas elas passaram em determinado momento não se sentirem representadas, né? Ou seja, as pessoas que estavam ocupando esses espaços de poder não estavam de fato representando aquilo que as pessoas passam a acreditar, né? Porque democracia também não é muito aquilo que eu penso, não é muito aquilo que eu quero que aconteça, não é muito aquilo que tu quer que aconteça, mas é aquilo que a gente consegue conviver, né? É aquilo que eu consigo abrir mão em prol do avanço, né? Em prol do caminhar. E pelo fato das pessoas não se sentirem representadas em vários momentos, elas começaram a cogitar a possibilidade de assumir funções públicas, de entender que o Estado ele tem que ser pensado de uma outra forma, de uma outra maneira, né? De que ao se colocar à disposição, né, dessa representatividade, pode se fazer diferente, pode se comprometer com coisas que às vezes que as pessoas até então não tinham se comprometido. Então, se colocar à disposição nesses espaços públicos é essencial para que a gente possa ter alternativas frente ao que a gente encontra em diversos momentos. Tem excelentes representantes, mas tem representantes que não representam aquilo que as pessoas de fato gostariam de enxergar lá, de ver, né, assumindo os poderes e tal. É muito legal você falar isso, porque hoje mesmo eu tava no Instagram ali dando uma passadinha e vi uma pessoa criticando acho que foi uma deputada que foi contra ensinar educação financeira dentro das escolas. E aí, meu, tinha, sei lá, 50, 60 mil views e uns 10 mil comentários lá. O pessoal falando bastante sobre isso e acabou abrindo uma discussão dentro do próprio comentário ali que foi muito pra frente, assim. Eu tenho uma provocação que eu falo em sala de aula. Eu sempre peço para os estudantes lá eles assistirem aquele clipe do Pink Floyd, que é o Another Brick in the Wall, que é onde ele fala que as pessoas elas passam a ser simplesmente mais um tijolo na parede, né? Numa parede que é difícil de quebrar. E eu sempre faço uma provocação no sentido de que muitas vezes, né, para o poder público, é mais importante as pessoas, por exemplo, no ensino médio,
aprenderem como que se deve acontecer o comportamento social do que o conteúdo daquilo que está sendo discutido, né? Porque senão, por exemplo, a gente não teria a educação de jovens e adultos, que é tão presente. Por exemplo, mais de 30% hoje da população de Joinville, que tem entre 18 e 20 anos, não concluiu o ensino médio. Então, assim, é falta de uma política pública específica, né, para que as pessoas tenham qualidade na mão de obra. A educação é um dos pleitos e é uma das pautas que garante qualidade de vida para as pessoas, né? Qualidade de vida é dinheiro no bolso para elas poderem consumirem aquilo que elas desejam, aquilo que elas sonham, aquilo que elas têm por expectativa, é comida boa, de qualidade na mesa. Então, a qualificação, por exemplo, dessa mão de obra é um item bastante relevante. Então, fazer essa provocação com os estudantes, olha, é mais importante vocês aprenderem como é que as coisas funcionam do que o conteúdo que está sendo dito, é tirar o sujeito da zona de conforto e falar o seguinte: tu só vai evoluir se tu conseguir fazer o contrário. Se tu aprender realmente aquilo que é importante para a tua vida profissional, para a tua vida, né, como sujeito, como ser humano, como sujeito pertencente a um grupo. Pô, nenhum ser humano aqui é filhote de tartaruga que, né, nasce no ovo enterrado debaixo da areia e sai para a vida depois que, né, depois que sai da casca, né, sozinho nesse mundo. Não, a gente depende um do outro, a gente depende de parceria, a gente depende de, né, de firmar compromisso, de se colocar à disposição das pessoas. Então, essa provocação eu acho que é bacana.